Salve galera, eu sou Everaldo Rodrigues, este é o Estante Etérea e esse aqui é o 6º vídeo do projeto Um Ano com Agatha e nele eu vou falar do livro Os Elefantes Não Esquecem. Aproveitando aqui já para pedir o seu like, já deixa o joinha aí no vídeo se você gosta da Agatha Christie, se você tá gostando desse projeto, se inscreve aí no canal. Lembrando de cara já que quem quiser comprar, né, Os Elefantes Não Esquecem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo vários links, comprando por esses links aí de lojas virtuais, Amazon, Submarino, Americanas, Shoptime, vocês ajudam o Estante Etérea aí com uma pequena comissão, beleza? Bom, vamos ao livro, né? A sinopse de Os Elefantes Não Esquecem é bem simples. Ao ser questionada, né, sobre um suicídio duplo que aconteceu muitos anos atrás, a escritora Ariadne Oliver se vê assim diante de um mistério tanto intrigante e de novo busca a ajuda do seu companheiro, do seu amigo, o detetive belga Hercule Poirot, que começa a ajudar ela em tentar desvendar esse mistério desse duplo suicídio, né? O que será que de fato aconteceu com aquele casal tantos anos antes para que os dois matassem um ao outro, né? E além disso, o que poderia de haver de segredo, né, em um caso assim tão antigo e que de certa forma a polícia já deu como concluído? É dentro dessa pequena trama aí que o livro gira, né? Primeiro algumas curiosidades, como sempre aqui. O livro foi lançado em 1972, o título original é Elephants Can Remember, mais um livro, né, que conta com a presença da personagem Ariadne Oliver, né, que é a escritora de romances policiais dentro dos livros de alguns livros da Agatha, e que é uma espécie de alter ego e alívio cômico que a autora colocou ali em várias de suas obras, né? Dá pra você sentir em alguns momentos que a Agatha usa a Ariadne para expressar alguns sentimentos que ela tem em relação à fama, à carreira literária, aos fãs, etc e tal, e é uma personagem bem legal, bem interessante. Esse aqui é o penúltimo livro escrito pela Agatha Christie, né? E é o último em que aparece o Hercule Poirot antes da última história em que ele aparece, que é Cai o Pano, né? Só que esse livro, na verdade, foi escrito nos anos 40 e ela só publicou ele em 75, né? A última história do Poirot ficou aí 35 anos guardada apenas para ser lançada no momento certo. Então, no caso, esse é o último livro que a Agatha escreveu com o personagem do Poirot. Outra curiosidade legal é que vários outros livros da Agatha Christie são referenciados nesse livro aqui, né? Um deles, claro, é o A Noite das Bruxas, né? Que é o outro livro em que a Ariadne encontra o Hercule Poirot, e que eu já falei dele aqui no projeto Um Ano com Agatha. Mas, além disso, fala também do livro Os Cinco Porquinhos, né? E do romance A Morte da Senhora MacJint, ali com pequenas referências ali, nada que chegue a ser um auto-spoiler, como o Stephen King faz em alguns livros, sabe? Mas são pequenos comentários ali que ajudam a situar, né, esse universo da Agatha Christie ali e colocar esse livro aqui como algo dentro da linha do tempo, né, das histórias da Agatha Christie, que é bem legal. Porém, esse livro aqui, quem acompanhou falando dele no Instagram, vai entender algumas coisas, já vai pegar de cara. Esse livro aqui, infelizmente, eu não gostei muito, mas calma aí que vai ter um plot twist aqui nessa resenha, vocês já vão entender já, e eu tô dando um spoiler do plot twist, mas eu acho que é mais pra manter você aí, né, não se desanime porque eu não gostei desse livro da Agatha Christie, vocês vão entender assim como eu entendi também depois que eu descobri algumas coisas, né. Qual que é o problema de Os Elefantes Não Esquecem, né? Eu falei um pouco a sinopse, né, mas você tem a Ariadne Oliver e ela é abordada um dia por uma mulher que quer saber sobre uma afilhada da Ariadne Oliver. Ela tem muitas afilhadas, porque ela é uma escritora rica, famosa e tal, então ela tem muitos afilhados, e esse afilhado em específico, essa mulher quer saber como foi que se desenrolou o suicídio dos pais dessa menina, né, dessa afilhada, porque de fato os seus pais, talvez acho que 20 anos atrás, cometeram né, fizeram um pacto de morte, né, a polícia concluiu que um matou o outro e depois atirou na própria cabeça, ainda que a polícia não possa dizer quem fez isso primeiro, né, quem matou o outro e depois atirou em si próprio, e essa é a dúvida da mulher que aborda a Ariadne Oliver. Ela quer saber se foi o pai que matou a mulher ou se foi a mulher que matou o pai, talvez preocupada com algum tipo de psicopatia, né, de tendência homicida passada de geração, no caso, mais inclinado pro lado da mulher, né, um tipo de crença hereditária aí que já caiu por terra, mas que na época incomodava realmente muitas pessoas, e a Ariadne fica intrigada com esse tipo de pergunta e ela vai procurar, né, alguém que realmente entende de investigação, que é o Hercule Poirot. Por mais que ela seja uma autora de romances policiais, ela não entende como resolvê-los, e o Hercule Poirot, no auge da sua experiência, é a única pessoa que pode ajudar ela. E aí, por que esse livro não é tão bom, né? Primeiro porque essa trama é fraca, né? É um crime que aconteceu no passado, não tem uma relação muito próxima com os personagens, exceto a afilhada, que não demonstra muito interesse em saber quem matou quem, é um interesse que vai surgindo depois, com o passar do livro. Falta aquela sutileza da Agatha Christie em tratar dos assuntos, né? Em colocar o sentimento dos personagens e seus pensamentos de forma sutil dentro do texto, né? De mostrar com suas
atitudes, é uma coisa que ela faz muito bem em várias obras dela. Na Casa Torta, por exemplo, é algo que tem, assim, que é bem marcante. Ele é um tanto repetitivo, são vários interrogatórios com várias pessoas e cada uma fala do mesmo caso que presenciou, que acompanhou na época, mas que não sabe com certeza porque não estava lá. São relatos baseados na memória que acabam sendo repetitivos, como eu falei, mas também inconclusivos, né? Porque cada relato puxa para um lado e você não sabe dizer qual é real, né? Não dá para confiar na memória desses personagens, desses elefantes que não esquecem, né? E a trama e a resolução é até mesmo previsível. Chega um momento ali em que dá para sacar de cara o que aconteceu. Surgem personagens assim que hoje é um clichê, você percebe, né? Quem leu vai saber o que eu tô falando, mas que na época pode ter sido até um tanto original, não sei dizer, mas é algo que já foi muito utilizado e para um leitor um pouco calejado não vai sentir tanto impacto, ainda que reconheça, né, o fato da Agatha Christie ter trabalhado isso vários anos antes, né? Mas acima de tudo é um livro que falta um pouco de emoção, né? Você tem ali pais que cometeram um suicídio por algum motivo misterioso que ninguém sabe explicar, não foi por dinheiro, não foi, sabe, não tem uma motivação clara. E falta essa natureza emotiva, falta os personagens terem uma ligação forte de fato com esse crime para que justifique essa investigação, para que torne a investigação algo que a gente sinta vontade de acompanhar. Porque um crime de 20 anos atrás em que nem mesmo os descendentes da família se interessam, por que nós, leitores, vamos nos interessar, né? Apenas por curiosidade? Aliás, curiosidade é uma coisa que o Poirot toca sempre durante o texto e tal. Como eu disse, é um texto relativamente repetitivo. Infelizmente, foi uma obra da Agatha que eu não gostei muito, porque ela não me surpreendeu, ela não me contou nada diferente, ela não me mostrou coisas assim legais, inteligentes e brilhantes como a Agatha fazia. E inclusive sendo um livro que ela já escreveu depois de tanto tempo, já com mais experiência. Mas é aí que entra o plot twist do negócio, né? Porque enquanto eu estava fazendo o roteiro desse vídeo, e isso é muito importante eu falar aqui para deixar bem claro, é uma informação que eu não sabia, né, só fui saber depois da leitura do livro, é que esse livro aqui, ele foi escrito ali numa fase da Agatha Christie em que ela estava começando a ficar doente. Então, assim, para deixar assim mais claro para vocês, no ano de 2009, uma universidade canadense fez uma pesquisa, né, um experimento científico utilizando computação, né, para comparar os primeiros livros, os livros antigos da Agatha Christie e os livros do final da carreira da Agatha Christie, e eles concluíram, de certa forma, né, devido à repetição de palavras, a utilização de substantivos abstratos e outros detalhes, assim, um tanto sutis, que o vocabulário da obra, no geral, indica uma certa suspeita de que a Agatha Christie escreveu esse livro já sob o efeito de uma doença mental, né? Alguns dizem que pode ter sido Alzheimer, né, mal de Alzheimer, ou outro tipo de demência que estava atacando o cérebro dela, né? Lembrando que a autora morreu em 76, esse livro foi escrito ali em 71, 72, então ela já estava ali com seus 80 anos e certamente isso impactou no processo de escrita dela. Então, digamos que é um livro que está prejudicado em seu vocabulário, em sua trama, em sua história, né, devido a uma doença que a autora estava sofrendo. E isso foi um golpe um pouco forte para mim, assim, eu tô dizendo realmente como fã da Agatha Christie, como admirador da obra, como alguém que foi certamente influenciado por ela para começar a ler, para começar a escrever, descobri que um livro do qual eu não gostei muito poderia ter sido melhor, mais impactante, mais bem escrito se ela tivesse escrito ele talvez 10 anos antes, né, 15 anos antes, quando ela não estava aí sofrendo de uma doença. E isso me deixou um pouco abalado, assim, um pouco chocado, né, guardadas as devidas proporções, porque a gente se sente assim um pouco incomodado, a gente sente a falibilidade do escritor, né, a gente percebe que ninguém é infalível, ninguém é impressionante sempre, ninguém é genial sempre, e que diversos fatores impactam em uma obra, sabe? É muito fácil para vamos dizer assim, você pegar uma obra famosa da Agatha Christie, Assassinato no Expresso do Oriente, o assassinato de Roger Ackroyd, que é revolucionário, genial, inteligente pra caralho, e escrito no auge da autora, e pegar uma obra em que a autora já estava cansada, idosa, enfrentando doenças, né, enfrentando as dificuldades da velhice, né? Isso é triste assim de você pensar, e ainda mais em um livro que se trata de memória, né? O assunto do livro é memória. Os elefantes não esquecem, já está no título. A memória é importante para que aquele caso se resolva, e no final ela foi muito importante para que a Agatha escrevesse esse livro, e foi de fato o que pode ter prejudicado a escrita desse livro. Igual muita gente fala hoje em dia, por exemplo, do Stephen King, né? Que qualquer porcaria que o Stephen King escreve é lançada. Digamos que no auge dos seus 80 anos, qualquer coisa que a Agatha Christie, no nível de sucesso que ela tinha, escrevesse, seria publicada porque tinha o nome Agatha Christie. E não que eu esteja dizendo que o livro é uma porcaria, muita calma,
mas é um livro que não está à altura da obra da escritora, não por culpa dela, mas pelo efeito de sua própria condição de idosa e de doente, né? E isso realmente me deixou um pouco abalado e me deixa até mesmo incomodado de dar um viés negativo para a resenha desse livro, né? Mas claro, a gente tem que analisar a obra, a gente tem que ser aí frio dentro do contexto do texto. Infelizmente é um dos livros mais fracos da Agatha Christie e ele falha assim em vários aspectos, mas certamente não por culpa da autora, mas por culpa da sua idade avançada e das coisas pelas quais ela passava, né? Então, o que eu mais posso dizer sobre esse livro é que, se você tem curiosidade, você deve com certeza lê-lo. Não vai ser a obra mais incrível que você vai ler da Agatha, não é o livro que eu indicaria para alguém começar a ler a Agatha, mas é uma obra que acaba se tornando necessária, acabou se tornando necessária para mim, por me permitir enxergar esses aspectos da vida do escritor, da vida dela, né, da vida da Agatha Christie, que eu nem imaginava antes, entendeu? Bom, é isso, essa foi a resenha de Os Elefantes Não Esquecem, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário, deixe seu joinha, se inscreve aqui no canal, vamos bater papo sobre o livro. Um forte abraço para todo mundo, até a próxima, hein? Tchau, tchau.